Se tem uma coisa que a vida adulta te ensina é que você não deve irritar o seu patrão, principalmente quando se trata de alguém reativo e com pavio curto, como Dana White. E durante mais de 30 anos como patrão de milhares de lutadores, tivemos vários episódios, várias lutas que tiraram o careca do sério, para o pavor dos atletas e pro nosso puro entretenimento. Porque se tem uma coisa que o brasileiro gosta, além de luta, é de barraco. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje então? Combinar as duas coisas que os brasileiros mais gostam, fazer um feijão com arroz? A gente vai falar sobre isso, mas antes, pessoal, quero falar sobre a Stake, a patrocinadora do canal, e a única que traz promoções exclusivas para o UFC. Então, se você quer odds multiplicadas, quer dar uma valorizada no seu palpite, você precisa criar sua conta na Stake através do link no primeiro comentário fixado e coloca o código FigueiroUFC para poder participar de todas as promoções que o UFC, que o futebol, que todos os esportes têm a oferecer somente na Stake. Dado o aviso, vamos falar de 10 lutas que irritaram Dana White. Número 10. Magomed Ankalaev contra Jan Blachowicz. Depois de toda aquela saga envolvendo o Jiri Prochazka, que sofreu uma lesão no ombro no final de 2022 e teve que vagar o seu cinturão, o UFC foi rápido em promover a luta entre Magomed Ankalaev e Jan Blachowicz para definir o novo campeão. E, como de costume na carreira do russo, tivemos uma luta extremamente morna, sem emoção e insuportável na visão do presidente do UFC, que simplesmente parou de prestar atenção no combate mais ou menos a partir do quarto round. Pra piorar, essa luta que deveria ter sido uma solução para coroar o novo campeão da categoria, acabou com o pior resultado possível, um empate. Ou seja, o cinturão continuava vago, apesar da maioria dos sites especializados terem pontuado vitória do Ankalaev. Mas o Dana White não quis nem saber, nem sequer pensou em fazer uma revanche. Ele estava tão furioso na coletiva de imprensa após a luta que imediatamente marcou outro combate para definir o novo campeão da categoria, entre Glover Teixeira e Jamal Hill no mês seguinte. Jamal Hill foi coroado como novo campeão após bater o brasileiro no mês seguinte, e Ankalaev teria que esperar quase 3 anos por uma nova chance ao título, mesmo sem perder nenhuma luta nesse meio tempo. Número 9. Khabib Nurmagomedov contra Conor McGregor. Essa luta foi do céu ao inferno, pelo menos na visão do Dana White. Por um lado, os dirigentes do UFC estavam pulando de alegria, a promoção do UFC 229 foi absurda, o mundo inteiro parou para ver o desfecho da rivalidade entre Khabib e Conor, que simplesmente foi o maior pay-per-view da história do UFC, e deve permanecer assim, já que os pay-per-views acabaram. Mas assim que o duelo acabou, tudo foi por água abaixo. Khabib finalizou o irlandês e teve um ataque de fúria, pulando a grade para atacar a equipe do adversário, que deu início a uma pancadaria generalizada nunca antes vista na história da organização. Após a situação ser controlada pela polícia e pelos seguranças presentes, Dana White apareceu mais abalado e decepcionado do que nunca, e embora ele não tivesse visivelmente irritado, a expressão de nervosismo no seu rosto dizia tudo. Afinal, finalmente ele entregou aquela luta que parou o mundo, e justamente quando isso aconteceu, ocorre esse episódio lamentável, querendo ou não, para o esporte e para a empresa. Dana White inclusive lamentou que o governador do estado de Nova York estava presente e teve que ser escoltado para fora do evento, e pediu desculpas para todos os presentes envolvidos, dizendo que não é essa a imagem que ele quer deixar para o esporte. Eu acho que o Dana White naquele momento acreditava que essa briga seria uma cicatriz irreparável pro MMA, que ia repercutir no mundo inteiro e que ia manchar para sempre a imagem do esporte, voltar pros primórdios, quando era visto como briga de galo ou coisa parecida. Mas por sorte, acho que o UFC estava tão bem estabelecido na época que não tivemos tantas consequências assim com o passar dos anos. Ainda bem. Número 8. Forrest Griffin contra Tito Ortiz 3. O UFC 148, em agosto de 2012, marcava a última luta do lendário ex-campeão Tito Ortiz pela organização. Ele faria a trilogia contra o também ex-campeão Forrest Griffin. E, apesar de ter sido uma luta interessante, Griffin achou que havia perdido, ou pelo menos não entregou a performance que queria. E antes mesmo do anúncio do resultado, ele decidiu deixar o octógono antes de ouvir a voz do Bruce Buffer. Dana White ficou puto da vida e simplesmente correu atrás do ex-campeão, mandando ele voltar imediatamente pra dentro da jaula. E para a surpresa de todos, o Griffin acabou vencendo a luta. Mas como se não bastasse esse circo, ele ainda interrompeu o discurso de aposentadoria do Tito Ortiz para entrevistar o seu adversário, no momento de pura vergonha alheia. Como retaliação, Dana White destruiu o Tito Ortiz na entrevista com Ariel Helwani. What are you doing? What's wrong with you? Are you mental? And he said, I was really depressed. And I said, well, the next time you're depressed about winning a fight,
Go back in the back and be depressed, okay? E ainda xingou pessoalmente o ex-campeão quando todos estavam juntos na coletiva de imprensa. Curiosamente, nem Tito Ortiz nem Forrest Griffin voltaram a lutar no UFC depois desse episódio. Não sei se é coincidência. Bom, não no caso do Tito, porque ele anunciou sua aposentadoria, mas voltaria a competir depois. Número 7, Tyron Woodley contra Demian Maia. Sinceramente, dá pra colocar várias lutas do Tyron Woodley nessa lista, já que ele é, com certeza, um dos campeões mais odiados pelo presidente do UFC. Mas acho que o auge dessa insatisfação aconteceu no UFC 214, quando Woodley defendeu seu cinturão contra Demian Maia em uma das piores disputas de cinturão da história do UFC. 25 minutos de defesa de queda, alguns socos de direita e o recorde de menos golpes aterrissados em uma disputa de cinturão que durou 5 rounds. Detalhe que o Woodley estava vindo da revanche contra Stephen Thompson, que também é considerada uma das piores lutas da história. Dana White, que já estava por aqui com Tyron Woodley, ficou tão revoltado que fez o campeão perder aquela que seria a maior luta da sua carreira, o retorno de Georges St-Pierre ao UFC. Tava tudo certo para que Woodley defendesse seu cinturão contra o lendário canadense, mas depois dessa performance pífia, Dana White mudou de ideia e disse que agora Michael Bisping, o campeão de cima, receberia o ex-campeão em seu retorno. Número 6, Jailton Malhadinho contra Alexander Volkov. Ultimamente, os fãs não estão muito satisfeitos com as lutas do Jailton Malhadinho, e o Dana White não pensa diferente. A luta do brasileiro contra o russo Alexander Volkov, ele foi duramente criticado pela falta de agressividade na luta. Basicamente, ele conseguia derrubar o seu adversário, mas não tinha nada pra fazer de forma ofensiva quando ficava por cima. Na verdade, o próprio Volkov estava sendo mais efetivo mesmo de costas pro chão, tanto que ele venceu a luta na pontuação dos juízes. Na coletiva de imprensa, Dana White massacrou o brasileiro e disse que ficou muito satisfeito com a vitória do Volkov, afirmando que não se pode vencer uma luta sem fazer absolutamente nada, só deitar em cima do cara. I'm glad that the judges gave him the fight. I think he deserved the fight. I think he won. You can't win a fight by not doing anything. You can't just lay on somebody and win a fight. Número 5, Valentina Shevchenko contra Priscila Cachoeira. Bom, dessa vez temos algo diferente. O Dana White não ficou irritado com os lutadores que estavam envolvidos nessa luta, mas sim o árbitro, o homem do coraçãozinho, Maria Yamazaki. A luta aconteceu como esperado, uma larga vantagem da Valentina, que começou a massacrar a brasileira no solo. Mas para o pânico da torcida e para a própria Priscila Cachoeira, o árbitro Maria Yamazaki achava que 135 golpes sem resposta não eram suficiente para declarar um nocaute técnico. Tanto que a Valentina cansou de bater e teve que buscar uma finalização, caso contrário a luta não seria interrompida. Maria Yamazaki foi duramente criticado pela sua atuação, e a sua resposta só piorou as coisas. Ele disse que deu a oportunidade da Priscila ser guerreira. Essa aí foi a gota d'água pro Dana White, que criticou duramente o árbitro e prometeu que nunca mais o veríamos no UFC. I think it's disgusting. I think it's disgusting. I think he's disgusting, and I never want to see him reffing ever again. E olha só, não sei se é coincidência, mas de fato Maria Yamazaki deu uma sumida depois dessa entrevista. Não sei o que aconteceu. Número 4, Anderson Silva contra Demian Maia. Incrível, Demian Maia estava envolvido em duas das piores disputas de cinturão da história do UFC, que irritaram o patrão, e de alguma forma ele acabou saindo ileso nas duas situações. Quem recebeu a fúria do Dana White foi o então campeão dos médios Anderson Silva, que diante do seu compatriota Demian Maia parecia mais inspirado do que nunca nas brincadeiras, ao ponto de cessar os ataques e passar a maior parte do tempo xingando, provocando e zombando do desafiante enquanto circulava pelo octógono sem rumo. Até o próprio árbitro, Dan Miragliotta, deu uma bronca no Spider e até ameaçou tirar ponto por causa da sua postura. Detalhe, essa luta marcava a estreia do UFC em Abu Dhabi, e com certeza os sheiks, o governo árabe, não ficou satisfeito com a entrega, tanto que só receberiam outro evento 4 anos depois. Diante do fracasso, Dana White ficou tão decepcionado com a atitude do Anderson que deixou a arena durante o 4º round, se recusando a entregar o cinturão para o campeão, além de declarar que nunca se sentiu tão envergonhado em todos os seus anos trabalhando na organização. Número 3, Francis Ngannou contra Derrick Lewis. Quando o assunto é luta ruim, essa aqui provavelmente está no pódio. O UFC teve a proeza de colocar dois dos maiores nocauteadores da história do UFC, os dois pares de mãos mais pesadas que a gente já viu, e logicamente isso prometia pelo menos um nocaute fantástico, uma briga de gigantes, um duelo de colossos, mas por incrível que pareça, essa luta talvez tenha sido a maior decepção da história da organização. Foram 15 minutos de encarada, um com medo da mão do outro. No primeiro round, inclusive, o Ngannou acertou um único golpe contra 5 do Lewis, que no fim venceu na decisão dos juízes porque
acertou um jab a mais. E lógico, Dana White desceu a lenha no Francis Ngannou. E recentemente até revelou que quase demitiu o camaronês depois dessa luta. Mais um prego no caixão da relação entre os dois, que foi se deteriorando até a saída do Ngannou do UFC em 2023. Número 2, Muhammad Mokaev contra Manel Kape. Se você é um jovem invicto de 23 anos com 13 lutas no seu cartel, parabéns, você é exatamente o tipo de atleta que o UFC quer. Então, pra ser demitido, você tem que ser realmente insuportável, fazer uma merda muito grande. Esse foi o caso de Muhammad Mokaev após a sua vitória contra Manel Kape no UFC 304. Luta que foi promovida por uma série de confusões entre os dois na semana do evento. Brigaram no hotel, na pesagem, no Instituto de Performance do UFC e até antes da luta começar. Todo esse climão pra no fim entregarem uma das lutas mais chatas de 2024, que pode ser muito bem resumida por aquele meme dos cachorros latindo no portão. Pra completar, Mokaev ainda acusou o UFC de ameaçá-lo a mudar o seu estilo de luta, caso contrário ele seria demitido. Dana White desmentiu essa acusação e diante de todos esses problemas, ele simplesmente anunciou que não ia renovar o contrato com o jovem prospecto, revelando que ele já deu muita dor de cabeça para os dirigentes do UFC e que não estava mais interessado nos seus serviços. Entregou ele de bandeja para a PFL. Só que ele nem foi pra PFL. E número 1, Georges St-Pierre contra Johnny Hendricks. Olha, garanto que essa é boa. Senta e escuta essa história. De todos os garfos da história do UFC, esse, na minha opinião, é o mais absurdo, porque eu não consigo enxergar como os juízes viram vitória de Georges St-Pierre contra Johnny Hendricks. Já assisti essa luta inúmeras vezes, e pra mim é nítida a vitória do barbudo. Mas se tem alguém que realmente discordou do resultado, esse alguém foi o Dana White. E aí entramos no episódio pós-luta que parecia um episódio de The Office. Primeiro, Dana ficou revoltado com a aposentadoria do GSP e o fato de que ele não concederia uma revanche para o Johnny Hendricks, algo que o Dana White deixou bem claro que o Georges St-Pierre devia para o americano na coletiva de imprensa após a luta. Did you see George get smashed and hurt in the first round? It's about damage. This is a fight. Yeah, I'm blown away that Georges St-Pierre won that fight. Ainda nessa coletiva, o Dana White falou que o canadense não iria aparecer e do nada ele apareceu. E mesmo assim, o cara não se segurou e descontou toda a sua frustração no campeão, chegando a perguntar para todos os jornalistas presentes se eles concordavam com a vitória de Johnny Hendricks. Para completar, St-Pierre ainda comentou depois que alguém teria roubado seu cinturão no vestiário. E agora deixo vocês imaginando a imagem do Dana White fugindo de fininho da arena com o cinturão do Georges St-Pierre no braço. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.